Às vezes, o rigor do jornalismo leva a gente por estradas um pouco imprevisíveis. Você com certeza já viu essa foto. Ou essa. Elas fazem parte do que se convencionou chamar de vampetaço. O hábito de usar fotos do vampeta em posições sensuais como manifestação, protesto ou intervenção artística. Tipo o que faz o Banksy nos muros da Inglaterra, só que com uma pós-ironia, que é a cara do Brasil. O vampetaço surgiu em meados de 2010 como uma brincadeira de faculdade. É possível encontrar um Tumblr ainda no ar, o Colhe um Vampeta. Ele incentivava pessoas a responderem postagens ruins do Facebook, com fotos do vampeta. Logo, o vampeta, que sempre foi conhecido por ser um cara à frente do seu tempo. Na final do Campeonato Brasileiro de 1999, ele aproveitou o gol do Luizão contra o Atlético Mineiro para divulgar o seu site. Se a gente resgata esse endereço, encontra uma página que era a cara da internet daquela época. Estatísticas, curiosidades, fotos do vampeta em casa, jogando bola, e as fotos do vampetaço, que nessa época eram só o ensaio fotográfico que ele tinha feito para uma revista chamada G Magazine. A G Magazine do vampeta acabou entrando para a história e virando artefato de colecionador. Não é fácil achar para comprar, e só pessoas realmente determinadas conseguem uma versão original. Mas ele não foi o único jogador de futebol que topou essa aventura em 1999. Não tem nada a ver comigo, né? Mas também não tem nada contra quem já fez. A vida é pessoal, então se você fizer alguma coisa de errado, você que vai pagar. O importante é o jogador render dentro de campo, o esperado. É uma coisa que surgiu e é uma coisa diferente. Não é como você tomar uma cerveja, não é como ser uma coisa que eu tenho certeza que vai ser decidido. Vocês estão tentando me arrancar a palavra aqui que eu não vou. No fim dos anos 90, o provincianismo do futebol brasileiro foi desafiado por uma revista que, assim como o Vampeta, também estava à frente do seu tempo. Bem, eu vou contar como começou essa palestra. Vocês estão tentando me arrancar a palavra aqui que eu não vou. O importante é o jogador render dentro de campo. Às vezes, vídeos como esse demandam atitudes extremas. Seja comprar uma revista de 30 anos atrás, seja viajar atrás de uma história. Para esse tipo de aventura que demanda tempo e esforço, é importante levar somente o necessário. É por isso que esse canal conta com o apoio inestimável da mamãe Insider, que sempre fortalece a gente com roupas lindas e que servem para qualquer ocasião. Se não facilita, nem vai na mala. E com o meu cupom, o Por Onde Andrei, você consegue belíssimos descontos. 10% de desconto para clientes recorrentes e 20% para você que quer experimentar a Insider pela primeira vez. A essa altura do campeonato, você já sabe o que fazer. Tem um QR Code aqui no canto da tela e escaneando ele, você vai direto para o site da Insider já com o meu cupom aplicado. Para você que está procurando conforto, praticidade e estilo, a Insider é perfeita. Entra lá que você não vai se arrepender. Tamo junto, Insider, muito obrigado, vamos que vamos. No fim dos anos 90, o Corinthians era o time do hype. Que abraço! Carlos Eugênio Simão! Faz a festa do Corinthians! Era um elenco cheio de jogadores midiáticos que decidiam dentro de campo, a ponto de conquistar 2 brasileiros seguidos, em 98 e em 99, e que faziam um monte de coisa fora dele. Nessa época, era muito normal jogadores de futebol investirem em grupos de pagode. O ex-BBB Edilson Capetinha, por exemplo, era sócio de um grupo chamado Raça Pura, que ficou famoso em todo o Brasil, narrando um romance proibido e improvável entre duas aves. Põe aí do Raça Pura, essa banda mesmo, o pinto do meu pai, o pinto do meu pai, fugiu com a galinha da vizinha. O pinto, por favor. O Denilson, do São Paulo, comprou os direitos do Soweto em 1999, o que deu origem a uma briga famosa e pública entre ele e o vocalista Belo. O Marcelinho Carioca e o Amaral foram mais longe. Criaram eles próprios um grupo de pagode gospel, o Divina Inspiração. Esse aqui é o primeiro e único CD deles que eu tô guardando pra fazer um unboxing bem especial. Você pode ver que eu compro muita coisa aqui. E o Vampeta não ficava de fora. Nessa época, ele era dono de uma das maiores casas de samba e pagode de São Paulo, o Terra Brasil. E foi lá que começou essa história de G Magazine. E aí tá lá, todo mundo na mesa, tô tomando gelo, o cara falou, jogador de futebol não tem coragem pra posar nu, aí o Alex era um conterrâneo meu, de uma banda chamada Quebradeira. O Alex acabou de posar nu pra uma revista gay. Aí os caras falaram jogar aí, os caras tudo, eu bebendo, jogador não tem coragem, pô, músico tem. Os caras da música tem. Te desafiou. Desafiou, eu digo, ó, se me der 100 mil eu poso. E tal, o Levi, que era o cara que comandava a G Magazine. Falou quanto? Eu digo, 100 mil eu poso. Ele jogou 100 mil na mesa, o cheque de 100 mil. Eu peguei o cheque, botei no bolso. No dia seguinte fui treinar no Parque São Jorge, lá tinha uma agência do Bradesco, eu meti a porra do cheque. O cheque levou 2 dias, cantou. O cheque cantou, eu falei, fudeu. Fudeu. O Vampeta fez essas fotos históricas em 1998, enquanto o Corinthians galopava em direção ao título do Campeonato Brasileiro. Era um passo ousado para uma revista que estava em franca ascensão. Eu trabalhei 21 anos na editora Abril, né? De repente eu abri uma editora junto com 2 amigos, né? Quer dizer, eles abriram e eu fui com eles.
que era o Otávio Mesquita e o Ângelo Rossi, que tinham a Sexy, né, a revista Sexy. E, na verdade, sempre eu tive uma vontade de trabalhar com esse público gay, né? Aí eu pensei, tudo tá armado aqui, eu tenho revista de nudez, né, a Sexy, e então começamos a tentar. Foi assim o começo da G, né? A Ana Fadigas foi a grande responsável pelo sucesso da G Magazine, que começou em 1997. O primeiro famoso a posar na G foi o ator Matheus Carriere, que na época estava no ar fazendo sucesso com a novela Chiquititas no SBT. Até que surgiu a oportunidade de entrar nesse território ainda muito pouco explorado por esse tipo de coisa, o futebol. Em 1985, quem passava pelas ruas de São Paulo podia acabar se deparando com esse outdoor. O goleiro Emerson Leão, do Palmeiras, de cueca. Mas não qualquer cueca. As cuecas Dog, que tinham contratado ele como garoto propaganda. Foi um pequeno escândalo no sempre retrógrado mundo do futebol. O Leão era o sex symbol do futebol brasileiro, acredite você ou não, e queria tirar proveito, nas palavras dele, do fato de ser bonito e gostoso. Ele topou depois de visitar a fábrica e verificar a qualidade do produto, mas impôs uma condição: mudar o slogan da marca, que inicialmente era Cuecas Dog, para homens de bumbum bonito e pernas gostosas. A Ana Fadigas e o sócio dela, o Otávio Mesquita, estavam mexendo num vespeiro perigoso. E antes mesmo da revista sair, a nudez do Vampeta sacudiu o futebol. A notícia vazou no dia 17 de dezembro de 1998, entre o primeiro e o segundo jogos da final do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tinha empatado o primeiro jogo no Mineirão e a volta ia ser no Morumbi no dia 20. A Folha de São Paulo noticiou que ele tinha desobedecido a ordem do técnico Vanderlei Luxemburgo, que não queria que ele fizesse as fotos antes do fim do Brasileiro. Depois, ele exigiu que as imagens em que o Vampeta aparecia totalmente nu só saíssem depois do jogo decisivo. Cada um é livre pra fazer o que quiser, desde que não prejudique seu time. Eu não comprarei essa revista porque acho o Vampeta muito feio, disse o Lucha, que também era alvo da G Magazine. Pois é, depois do Vampeta, os alvos da G Magazine iam ser o técnico do Santos Emerson Leão e o técnico do Corinthians Vanderlei Luxemburgo. Mas eles não aceitaram. A Folha conseguiu também trechos exclusivos da entrevista do Vampeta à G para publicar antes que a revista saísse. Ele se dizia um cara cabeça aberta e falava que futebol era sim machista, mas que ninguém se preocupava com o que os companheiros faziam fora do futebol. Mas todo mundo tinha uma opinião para dar. O Tostão dizia que não via nenhum mal. O Tele Santana, que ele não deveria ter feito isso. As vidas paralelas dos jogadores do Corinthians pipocavam nas manchetes. E o colunista José Trajano defendia que eles tinham direito a isso. Se tudo acabar em festa com a conquista do título, é bem capaz de os grupos de axé e pagode gospel de Edilson e Marcelinho virarem disco de ouro e a G Magazine com Vampeta na capa deixar Playboy no chinelo. Acabou que o Corinthians foi campeão brasileiro. E em janeiro de 1999, a revista do Vampeta chegava às bancas de todo o país. Assim como a revista Playboy, que era famosa tanto pelos seus ensaios fotográficos quanto por grandes reportagens, a G Magazine era uma revista completa. Tinha colunas como a do David Brasil e entrevistas grandes como essa com o jovem carnavalesco Milton Cunha, de 36 anos, que causava uma pequena revolução ao transformar a União da Ilha do Governador na escola de samba que reuniu o maior número de gays do Rio de Janeiro. As fotos do Vampeta aparecem no meio de tudo isso como destaque da revista. E aspas como a do ator e treinador de futebol Nuno Léo Maia. Acho normal. Qualquer pessoa que gostar de se mostrar deve fazê-lo. E de Ney Latorraca, está de parabéns. Estamos numa democracia. Agora, o Vampeta foi o que mexeu com tudo, né? Assim, é inacreditável como até hoje a referência do Vampeta é muito forte, né? Como para a G Magazine mesmo, né? Tem o Vampetaço, então tem até hoje. Né? A revista foi um grande sucesso, mas a mãe do Vampeta não gostou. Isso é uma sem-vergonhice. Onde já se viu ficar mostrando as coisas pros outros verem, é muito feio. Mas ela se acalmou quando ele prometeu metade do cachê pra ela. Apesar dessa histeria midiática, o Vampeta não sofreu nenhuma consequência nem no Corinthians e nem na seleção brasileira. Eu tinha medo, porque ele jogava no Corinthians, né? Imagina um estádio lá, chamar de bicha, essas coisas, imagina, mas eu percebi que ele tinha uma cabeça super feita, né? O Vampeta tinha passado a ser convocado pelo seu ex-técnico do Corinthians, o Luxemburgo, que via nele um símbolo da era de modernidade que queria implantar no time. E já que o Vampeta conseguiu passar meio batido sem maiores consequências, um companheiro dele decidiu também tentar ganhar esse dinheiro. O atacante Diney. Isso aqui não tem nada a ver com o vídeo, mas eu gosto muito da propaganda política do Diney como candidato a vereador. O nome do vídeo é Diney, ex-jogador Awan, e descreve bem o que você vai ver agora. Corintiano, voto em corintiano, Diney 12018, fui. Era só isso mesmo. A revista do Diney foi a do mês seguinte, a de fevereiro. E ao contrário do Vampeta, que sempre levou tudo na boa, ele não parece muito bem resolvido com isso até hoje.
Eu fiz essa desgraça por causa de vaidade, sabe? Pode sair na revista, sabe? E outra, ele era tudo Photoshop também. É tudo de mentira. É de mentira? Como é que a gente consegue ficar assim, malandro? E o fotógrafo que era viado, mano. O hype do futebol aumentou o poder de barganha da G Magazine, que começou a botar estrelas de outras áreas na sua capa. O dançarino Fly, da Xuxa, posou com seu grupo You Can Dance em maio. E Roger Moreira, o vocalista da banda Ultraje a Rigor, foi a capa de setembro. O futebol voltou em outubro. E dessa vez não foi tão simples. O goleiro reserva Roger, do São Paulo, pode estar vivendo seus últimos dias no clube. Corre o risco de ser dispensado. Tudo porque ele posou nu para uma revista destinada ao público gay. A publicação sai em outubro. E quando isso acontecer, o técnico Paulo César Carpegiani já avisou. Com ele, Roger não trabalha mais. Ele é um profissional do futebol. Enquanto eu estiver aqui, eu falei com o Roger. Depois que eu sair, o Roger pode fazer. As fotografias não tem problema nenhum. Em 1999, o Roger era goleiro reserva do São Paulo, na sombra do titular incontestável Rogério Ceni. Ele foi abordado pela G e gostou da ideia. O São Paulo, não. E o técnico Paulo César Carpegiani tirou ele até do banco. Essa posição é de extrema confiança e ele perdeu a minha. A Folha de São Paulo noticiou que o goleiro chegou a cogitar a possibilidade de processar o Carpegiani e que seguiria treinando normalmente. Fecha aí. Na realidade, foi um mal entendido, né, Andrei? Não foi assim de um dia para o outro que a gente assinou o contrato, que a gente fez o trabalho. Aí o Carpegiani chegou para mim e falou assim: Roger, eu assinei um pré-contrato com o Flamengo, que eu vou me apresentar no Flamengo em janeiro, e minha revista ia sair em setembro. Aí não tem como você adiar essa revista, tentar jogar para janeiro. Aí, de noite, a gente estava concentrado pro jogo, naquele mesma noite a gente jogou no Morumbi e o São Paulo empatou. E um repórter, um abençoado repórter, foi perguntar para ele, né? Pô, Carpegiani, foi o negócio da revista do Roger. E ele foi precipitado, e eu conversei com o Roger hoje, falei que se a revista for para a banca, ele não joga mais no São Paulo. Cara, aí houve aquela repercussão, aquela loucura. E quando eu cheguei em casa, eu liguei para a dona da revista. Ela, Roger, o que a gente mais queria era polêmica para vender revista, cara. Agora, se eu pudesse, colocaria a revista na banca amanhã, cara, porque não está editada ainda. Fato é que a reação negativa do São Paulo gerou um efeito dominó no futebol. Há aqui no São Paulo uma espécie de cartilha de conduta dos jogadores fora de campo, desde os tempos de Tele Santana, para que evitem farras, propagandas de cigarro, bebidas. Posar nu não estava previsto. Também não no contrato de Roger com o São Paulo. Daí surge a pergunta: qual o limite dessas exigências sobre a vida pessoal dos jogadores? E os dirigentes dos clubes passaram a querer proibir por contrato que os jogadores posassem nus. O Oséias do Palmeiras não pôde aceitar o convite por conta do contrato de imagem que tinha com a Parmalat, que participava da administração do clube. O Gilmar Rinaldi do Flamengo deixava bem claro que lá era proibido. O gaúcho Luiz Felipe Scolari dizia que o clube tinha todo o direito de proibir, porque o jogador estaria usando e arranhando a imagem do clube. Curiosamente, a palavra mais liberal saía da boca de Eurico Miranda, o manda-chuva do Vasco. Sem a camisa do Vasco, pode posar nu quanto quiser, só não pode com a camisa do Vasco. Eles queriam, treino separado mesmo, te afastar, daqui uma semana eu te reintegro, E eu falei, cara, mas a partir do momento que eu aceito essa punição, eu vou estar assinando um atestado de culpa, cara. Aí nós chegamos à conclusão que seria melhor eu ser emprestado para o Vitória da Bahia, para mim, para sair do meio, para sair de São Paulo naquele momento. O novo goleiro do Vitória foi cercado por olhares curiosos. Roger, aquele que foi barrado no seu ex-clube, o São Paulo, porque posou nu para uma revista gay. Se ele posou porque ele tá com tudo, né? Quando a revista sai, você vai comprar? Claro, gente. O retorno à Toca do Leão coincide com a chegada da revista gay às bancas. Para mim, um atleta, eu não quero saber com quem ele vai dormir, ou quem deixou de dormir, ou o que ele vai fazer. O importante é que ele respeite o ambiente de trabalho dele e as normas do clube. A polêmica em torno da publicação das fotos vai servir como um incentivo a mais. Você tem que lutar, tem que trabalhar bastante, se dedicar ao máximo aos treinamentos para que você, dentro de campo, desempenhe aquilo que todos esperam. O caso do Roger dificultou a vida da Ana no esporte. O atleta Robson Caetano chegou a estrelar a edição de 2000, mas o próximo jogador de futebol a estampar uma capa foi o hoje conservador Túlio Maravilha, lá em 2003, e já estava longe dos grandes holofotes. Aí tem umas que falam, pô, mas você faria de novo, cara?
às vezes, se eu soubesse que ia dar essa polêmica toda, que meu foco era o futebol, de repente, por isso, se eu soubesse que ia dar essa polêmica toda, eu não faria. Mas, se fosse como o Vampeta, o Genei que fez, todo mundo ainda brinca, o Vampeta fez agora propaganda relacionada a isso, lembrando a parte dele na revista, inclusive jogando sinuca, enfim, é uma coisa que faz parte da vida dele também, da história dele. E eu tenho certeza que ele também não se arrependeu. Naquele momento ele achou que poderia ser, e não foi nada ilegal, não foi nada agressivo, nada que pudesse desabonar a minha trajetória dentro do futebol. A história ficou ali como parte do folclore dos loucos anos 90 no futebol brasileiro. A G Magazine foi vendida em 2008 e saiu de circulação em 2013, mas segue viva sempre que alguém fala besteira na internet e recebe como resposta uma foto do Vampeta pelado. Até hoje, a G é a única revista que fez nudez frontal, com ereção, etc., com o famoso, na história da nudez masculina no mundo, entendeu? Então, isso sempre eu via isso, eu dizia, meu Deus, é mesmo, ainda não fizeram? Não, porque logo depois veio uma censura mais velada, vamos dizer, como se fosse uma coisa mais educada, como assim, nudez frontal, coisa. Então, algumas coisas foram entrando num buraquinho do preconceito novamente, quer dizer, um preconceito, entre aspas, como se fosse uma educação. É preconceito, na minha opinião. Mas o vampetaço não foi o único legado desse ensaio. Na entrevista da G, tem um outro ponto muito interessante. Alguns jornais e revistas chegaram a dizer que você aceitou posar nu para usar o dinheiro na construção de uma igreja. É verdade? Não, nada a ver. Eu tenho um cinema na minha cidade, Nazaré das Farinhas. Quando ele entrar em atividade, será o cinema mais antigo do mundo, pois foi fundado em 1927. Em janeiro de 1998, quando jogava na Holanda, o Vampeta já era famoso por sempre ajudar a sua cidade, Nazaré das Farinhas, na Bahia. E entre as várias iniciativas, uma delas tinha sido comprar um cinema histórico. E eu tava na praça da cidade lá, quando um senhor me pediu, Vampeta, você pode ajudar aí com R$50, que o telhado do cinema tá caindo. Nossa. E eu nunca tinha entrado no cinema na minha cidade. Eu falei, mas deixa eu ir lá ver o cinema. E eu tô num bar na praça, o cinema é na praça. Fui lá, olhei, o telhado tava caindo, eu falei, não vou ajudar com 50 não, eu compro o cinema. O pessoal falou o quê? Eu digo, eu compro, mas não conta pra ninguém que é meu. Esse é o Cine Rio Branco, construído em 1927. É difícil cravar que seja o mais antigo do mundo, mas com certeza tá ali no bolo. Nos anos 90, o Cine Rio Branco estava em ruínas, com risco de desabar, prestes a ser vendido para uma igreja evangélica, quando o Vampeta comprou o prédio por R$80 mil. Agora está investindo R$60 mil na reforma. Apesar do valor histórico, ele vinha passando por um longo processo de abandono. O cinema ele estava decadente, ele parou de funcionar, problemas estruturais, inclusive chegou a cair parte do teto. Aqui na cidade a gente tinha o seu Uriel Cavalcante, que ele inclusive é personagem também do documentário, que ele já é falecido. Ele sempre foi um amante do cinema, né, seu Uriel. E ele meio que intermediou essa compra, né, entre Vampeta, que era alguém que ele já tinha contato e relação, e a família dos Boeri, que eram os proprietários. O prefeito agradecia e chamava o Vampeta de embaixador do turismo nazareno. A Folha de São Paulo visitou as obras e comparou a aventura do Vampeta com o filme Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, que se passa em um cinema de uma cidade pequena. Nunca vi esse filme, mas me falaram muito dele. Será que eu encontro em alguma locadora? O Vampeta dizia o tempo todo que não se ligava muito em cinema, mas queria mesmo ajudar a cidade. Curiosamente também, a aquisição foi feita no valor de R$70 mil, que foi o valor que ele ganhou no cachê. Tem uma foto muito famosa de Vampeta na frente do cinema, onde ele é praticamente ruína, né? O telhado caindo aos pedaços, né? Então, assim, Vampeta condicionou a seu Uriel toda essa responsabilidade de assumir essa reforma, né? E aí ela aconteceu, e nos anos 2000 foi finalmente concluída num grande evento, né? Com presença do governador do estado na época, prefeito da cidade, o próprio Vampeta, o próprio Ronaldinho, né, amigo ali, jogador, estava aqui presente também, outras personalidades, ET e Rodolfo, né, de um programa aí de Domingo Legal. Então, houve toda uma movimentação nesse momento para a entrega desse cinema, né? Para ele, acabou tendo um bom efeito colateral. Era uma espécie de contrapartida social para abafar a polêmica da G Magazine. Ele sobrevive até hoje e é administrado pela FMV, a Fundação Marcos Vampeta. Tem que ir pro Parque São Jorge treinar, né? A imprensa toda. Corinthians é campeão brasileiro,
Eu, seleção brasileira, titular da seleção brasileira. 5 do Corinthians, 8 da seleção, o melhor jogador do país na minha posição. Posei numa revista gay. Uma torcida que é moleza, né? Gaviões da Fiel, camisa 12, pavilhão 9, estopim, tudo ali, né? Aí eu fiz, com o dinheiro do artístico aqui, com o meu salário, eu tô recuperando um patrimônio histórico, uma coisa cultural. O nudismo, o artista com a cultura. Isso aí. Você evoluiu, Saiu advogado. Que advogado nada, não tô sendo processado. Eu tô recebendo, vários assim, por exemplo, Marília Gabriela, fantástico, o Vampeta. Personalidade, Jô Soares, um menino. E eu comecei a ir em programas, artistas, tudo me elogiando, comecei a ir em programas que jogadores de futebol não ia, né? Já que a gente está falando de Vampeta e da G Magazine, a avó do Vampeta, né, que foi minha vizinha quando eu era criança, ela sempre dava caruru, né, caruru de São Cosme e Damião. E ela era uma fã do Neto, porque... E naquele tempo, enfim, eram outros tempos, né? Mas assim, a gente ia pro Caruru de Sete Meninos, na casa da avó do Vampeta, e tinha lá na parede de Dona Menininha uma das fotos da G, que era o nu de costa, né? Então tinha... Mas enfim, eram outros tempos. Hoje talvez fosse removido esse quadro para receber ali crianças, né? Nesse momento. Mas enfim, foi uma coisa que marcou também. E eu vi essa imagem aí, desde pequeno aí, nesses carurus. E é isso. Se você gostou desse vídeo, eu te peço, como sempre, para que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim você ajuda a manter este belo espaço vivo, sempre trazendo mais e mais histórias como essa. Eu vou deixar aqui na tela também o meu @ nas minhas redes sociais. Eu tenho Twitter, Instagram e TikTok. E lá eu posto vídeos como esse, só que mais curtinhos, histórias mais curtas, né? E na vertical. E já que você não tá fazendo nada porque eu te conheço e chegou até aqui, eu vou deixar aqui no canto um outro vídeo que tem um pouco a ver com esse. É uma outra história maluca dos anos 90, a do Disque Marcelinho, um momento em que o pessoal tinha que ligar para trazer o Marcelinho Carioca pro seu time. Anos 90. Você gostou desse vídeo? Você vai gostar desse também. Clica aqui, tamo junto, é nóis.